Olá e bem-vindos ao canal Café Documentário. Hoje, enquanto você aproveita sua xícara de café, vamos mergulhar na vida de um dos maiores ícones da música mundial, Elvis Presley, o rei do rock. De suas humildes origens em Tupelo, Mississippi, até se tornar uma lenda global, Elvis não apenas revolucionou a música, mas também transformou a cultura popular para sempre. Com sua mistura única de blues, gospel e country, ele deu origem ao rock and roll, quebrando barreiras culturais e raciais em uma época de profundas divisões nos Estados Unidos. Mas Elvis não era apenas um cantor. Ele era um símbolo de rebeldia, liberdade e inovação. Sua presença no palco, com seus movimentos de dança icônicos, encantava o público e desafiava as normas da sociedade conservadora da época. E sua carreira no cinema só consolidou ainda mais sua imagem como uma das figuras mais influentes da cultura pop. Se você gosta de histórias de personalidades que transformaram o mundo com sua arte e carisma, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos descobrir como Elvis Presley se tornou uma lenda e por que seu legado continua a influenciar a música e a cultura até os dias de hoje. Preparados? Então, vamos começar. Era o início dos anos 1930, no coração do sul dos Estados Unidos. Em uma casa modesta na cidade de Tupelo, Mississippi, nascia um menino que mudaria o mundo da música para sempre. O nome dele era Elvis Aaron Presley. Crescendo em meio à pobreza, Elvis vivenciou as dificuldades enfrentadas por muitas famílias do sul na época. Seu pai, Vernon, lutava para encontrar trabalho, enquanto sua mãe, Gladys, fazia o possível para manter a família unida. Mesmo em tempos de escassez, o amor entre eles era profundo, e esse laço familiar foi crucial para moldar o caráter de Elvis. Desde cedo, a música tornou-se uma válvula de escape para o jovem Elvis. Frequentando a igreja com sua mãe, ele foi impactado pela música gospel, que ressoava de maneira intensa dentro de si. O ritmo e a alma dessa música espiritual plantaram as primeiras sementes do que mais tarde se tornaria seu estilo único. Mas Tupelo era apenas o começo. Quando a família Presley se mudou para Memphis, Elvis entrou em contato com um mundo novo e vibrante, repleto de diferentes sons e culturas. Ele encontrou o blues, o rhythm and blues e o country, gêneros que iriam moldar sua identidade musical e influenciar gerações futuras. Em Memphis, Elvis descobriu seu destino. Mas, antes de se tornar o rei do rock, ele era apenas um garoto do sul, apaixonado pela música, tentando encontrar seu lugar em um mundo que não o compreendia. Essa é a história do surgimento de uma lenda. Memphis, 1953. Elvis Presley, um jovem tímido e introvertido, entrou nos estúdios da Sun Records com um sonho. Ele não sabia exatamente o que queria alcançar, mas carregava em seu coração a música que amava. Ele estava prestes a mudar o rumo da história da música popular. Foi ali, sob a orientação de Sam Phillips, que Elvis gravou sua primeira música, That's Alright. Uma simples sessão de estúdio que se transformaria no ponto de virada para o jovem artista e para o mundo da música. Uma mistura inusitada de blues, country e gospel fluía naturalmente de Elvis, criando um som novo, o rock and roll nascia. À medida que sua música ganhava as ondas do rádio, algo extraordinário aconteceu. O público, especialmente os jovens, começou a se conectar instantaneamente com a energia crua de suas canções. A voz vibrante e seu estilo musical provocador tornaram-se uma força irresistível, que rompia barreiras raciais e culturais. Com sua guitarra em mãos e seus movimentos de dança ousados, Elvis rapidamente conquistou o palco e os corações de milhões. As primeiras aparições na televisão levaram o frenesi a outro nível. Para muitos, ele era revolucionário, um símbolo de liberdade e rebeldia. Para outros, especialmente os mais conservadores, Elvis representava um perigo para a moralidade da juventude. Mas nada disso poderia deter o jovem de Memphis. Cada apresentação, cada nova gravação apenas alimentava o furor e consolidava seu caminho para o estrelato. Elvis estava deixando de ser apenas um cantor. Ele estava se tornando um ícone cultural, o rosto de uma revolução musical que ecoaria pelas décadas. Na década de 1950, o nome Elvis Presley já era sinônimo de sucesso. O jovem de Memphis havia conquistado as rádios, as paradas de sucesso e o coração de milhões de fãs.
Mas isso era apenas o começo. Elvis estava prestes a se tornar um fenômeno global. Seu talento não se limitava apenas ao palco. Logo, Hollywood o chamou, e Elvis fez sua estreia no cinema com o filme Love Me Tender em 1956. O carisma e a presença magnética que ele trazia para seus shows foram rapidamente transferidos para a tela grande, consolidando-o como um dos maiores astros do entretenimento. Seus filmes, que misturavam música e romance, eram sucesso garantido de bilheteria. Com o avanço de sua carreira cinematográfica, Elvis foi além das fronteiras dos Estados Unidos. Sua imagem e sua música rapidamente se espalharam pelo mundo, alcançando públicos em todos os cantos do planeta. Não importava a língua ou a cultura, todos pareciam ser cativados pelo som revolucionário e pela presença icônica do rei do rock. Enquanto seus filmes e músicas dominavam as paradas, algo maior estava acontecendo. Elvis estava se tornando mais do que um artista, ele era agora um símbolo de uma nova geração. Para os jovens, representava liberdade, rebeldia e um rompimento com as normas tradicionais. Sua ousadia no palco e seu estilo irreverente capturaram o espírito do pós-guerra, um tempo de mudança social e cultural. Por outro lado, seu sucesso também gerou críticas. Os conservadores viam seus movimentos de quadril e sua música como ameaças à moralidade da época. Elvis dividia opiniões, mas uma coisa era certa: ele estava no centro de uma revolução cultural e musical sem precedentes. O mundo estava em seus pés. De pequeno cantor de Memphis à estrela internacional, Elvis Presley havia transcendido os limites da música e se tornado um ícone cultural global, cujo impacto continuaria a reverberar por gerações. Em 1958, no auge de sua carreira, Elvis Presley enfrentou uma interrupção inesperada. O jovem astro foi convocado para o exército dos Estados Unidos, algo que muitos acreditaram que poderia colocar um fim em sua meteórica ascensão. Durante 2 anos, Elvis trocou os palcos e estúdios pelos campos de treinamento militar e a vida de soldado na Alemanha Ocidental. Para um ícone que dominava o entretenimento, essa pausa forçada foi um teste. O mundo esperava ansiosamente por seu retorno, e muitos se perguntavam se ele ainda seria o mesmo. Mas, para Elvis, o serviço militar foi uma transformação pessoal. Longe dos holofotes, ele experimentou a vida comum pela primeira vez desde que se tornará famoso, e isso moldou sua perspectiva. Foi também durante esse período que Elvis sofreu uma perda profunda: a morte de sua mãe, Gladys Presley. A dor dessa perda foi um golpe devastador para o cantor, que sempre teve uma ligação especial com ela. Esse momento marcou Elvis de maneira irreversível, afetando suas decisões e sua visão de vida. Quando finalmente foi dispensado do exército em 1960, o mundo aguardava seu retorno com grande expectativa. Elvis voltou, mas o cenário musical havia mudado. O rock and roll não era mais uma novidade, e novos artistas e estilos surgiam. Mas o que muitos não esperavam era o incrível poder de reinvenção do rei. Em 1968, Elvis fez seu retorno triunfal em grande estilo com um especial de TV que ficaria conhecido como 68 Comeback Special. Com uma jaqueta de couro preta e uma energia contagiante, Elvis mostrou ao mundo que não havia perdido sua essência. Sua performance ao vivo foi crua, poderosa e autêntica, um lembrete de por que ele havia se tornado o rei do rock. Esse especial não foi apenas um show, foi uma declaração de Elvis para o mundo. Ele estava de volta, e sua música era tão relevante quanto sempre. O retorno triunfal de Elvis marcou o renascimento de sua carreira, reacendendo a paixão de seus fãs e solidificando ainda mais seu legado na história da música. No final da década de 1960, após seu retorno triunfal, Elvis Presley se reinventou mais uma vez. Desta vez, o palco escolhido para essa nova fase de sua carreira era a brilhante e vibrante cidade de Las Vegas. Durante os anos 70, Las Vegas se tornaria a nova casa do rei, onde ele realizou centenas de shows para plateias lotadas, noite após noite. Suas apresentações no palco eram grandiosas, recheadas de glamour e intensidade. O público, composto de fãs fervorosos e admiradores de todo o mundo, mal podia esperar para ver Elvis, agora com seu icônico macacão branco cravejado de pedras preciosas. Para muitos, era o auge de sua carreira ao vivo.
Elvis dominava o palco, com seu carisma inigualável e sua voz poderosa que cativava multidões. Mas por trás das luzes brilhantes e do sucesso inegável, a vida de Elvis começava a se desintegrar. A rotina exaustiva de shows, a pressão constante para se manter no topo e as expectativas esmagadoras cobraram um preço alto. A solidão e o isolamento que ele sentia começaram a crescer, mesmo cercado por legiões de fãs e luxos que poucos poderiam imaginar. Elvis enfrentava não apenas os desafios da fama, mas também o fim de seu casamento com Priscilla Presley. O divórcio, em 1973, foi um golpe profundo para ele, abalando sua já frágil estabilidade emocional. A dor da separação, somada às tensões de sua carreira, o empurrou ainda mais para o uso de medicamentos, que já haviam se tornado parte de sua vida. À medida que os anos 70 avançavam, Elvis começou a lutar contra problemas de saúde decorrentes do uso abusivo de remédios. Embora ele continuasse a se apresentar, seu vigor físico e mental começaram a se deteriorar. A voz, que um dia ecoava com uma força impressionante, agora refletia o peso dos anos e das pressões que carregava. Apesar dessas dificuldades, o amor dos fãs nunca diminuiu. A imagem de Elvis como o rei do rock estava gravada na mente de milhões. No entanto, a batalha pessoal que ele travava longe dos palcos o consumia lentamente. O brilho de Las Vegas, que um dia parecia tão promissor, agora era o pano de fundo para o declínio de uma das maiores estrelas que o mundo já conheceu. Em 16 de agosto de 1977, o mundo perdeu uma de suas maiores estrelas. Aos 42 anos, Elvis Presley foi encontrado sem vida em sua mansão, Graceland. A notícia de sua morte abalou milhões de fãs ao redor do mundo. O rei do rock estava morto, mas seu legado apenas começava a florescer de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Elvis havia se tornado muito mais do que um artista durante sua vida. Para muitos, ele representava uma mudança radical na cultura, um símbolo de rebeldia, liberdade e inovação. Sua música quebrou barreiras raciais, misturando gêneros e estilos de maneiras que ninguém havia feito antes. Ele era o elo entre o blues, o gospel, o country e o novo som do rock and roll. Mas o impacto de Elvis transcendeu o mundo da música. Sua imagem, o cabelo penteado para trás, os movimentos icônicos de quadril, a jaqueta de couro, se tornou um símbolo eterno de uma era. Ele não era apenas um cantor ou ator, ele era um ícone, uma referência na cultura popular. E mesmo após sua morte, sua influência continuaria a ressoar. Graceland, a casa de Elvis em Memphis, rapidamente se tornou um ponto de peregrinação. Fãs de todo o mundo vinham prestar suas homenagens, transformando aquele lugar em um santuário dedicado ao homem que mudou a música. Hoje, Graceland é um dos destinos turísticos mais visitados dos Estados Unidos, um reflexo do amor eterno dos fãs por Elvis. Seu impacto não se limitou apenas às gerações que viveram durante sua vida. Décadas após sua morte, novas gerações continuam a descobrir sua música, sua voz e sua presença no palco. Artistas contemporâneos citam Elvis como uma de suas maiores influências, e suas músicas continuam a ser regravadas, reinterpretadas e celebradas em todo o mundo. Elvis Presley não foi apenas o rei do rock. Ele foi um revolucionário, um visionário que deixou uma marca indelével na história da música e da cultura. Embora ele tenha nos deixado há mais de 40 anos, sua música, seu estilo e sua lenda permanecem vivos. Como um farol, Elvis ilumina o caminho para todos os que ousam sonhar grande, quebrar barreiras e desafiar as convenções. O rei pode ter partido, mas seu reinado jamais acabará. Parabéns por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a mais documentários incríveis. E aproveite para conferir os outros documentários que selecionamos especialmente para você. Até a próxima!